Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 18 de novembro, nós vamos meditar em Atos do capítulo 18 ao capítulo 20. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Paulo em Corinto, é isso mesmo. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto e lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todo sábado discorriam na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. E pondo-se eles, blasfemando, sacudiram Paulo pelas vestes, dizendo: sobre a nossa cabeça o vosso sangue. Eu deles estou limpo e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou para a casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Desculpe, então aqui em Atos, nós já estamos vendo a criação da igreja em Corinto. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor disse: não temas, pelo contrário, fala o que e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E quando, porém, Galho, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordantemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem persuade os outros homens a adorar a Deus de modo que é contrário à lei. E Paulo falar quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime de maior gravidade aos judeus, de razão seria eu atendê-los, mas se é uma questão de palavra, de homens da vossa lei, tratai isso vós mesmo. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali por muitos dias, por fim despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, levando na sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomara voto. Chegando em Éfeso, deixou ali ele, porém, e entrando à sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe que permanecesse ali por mais algum dia, não ascendeu. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltaremos a vós outros. E embarcando, partiu para Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, tendo saudado a igreja, desceu a Antioquia. Então aqui no livro de Atos já deu para você ver já um panorama dos próximos livros, que vai ser as cartas de Paulo às igrejas específicas, como Corinto, Éfeso e assim por diante. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessou sucessivamente a região da Galáxia, Frígia,
confirmando todos os discípulos. E aqui ainda no livro de Atos já vamos falar da terceira viagem missionária. Então, como você viu, eu acabei de falar, nós temos no livro de Atos um panorama, porque o objetivo do livro de Atos é esse: Atos dos Apóstolos, relatar tudo o que aconteceu aos apóstolos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava, ensinava com precisão a respeito de Jesus. Pois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos, escrevendo aos discípulos para que o recebesse. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça havia crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Cristo é Jesus. E aí nós vamos ter agora, no capítulo 19, Paulo em Éfeso. Isso aconteceu que quando Paulo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos, e perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe um Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? E responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome de Jesus Cristo. Impondo-lhe as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Isso mesmo. E tendo falado em línguas, como profetizavam. Eram ao todo 12 homens. E Paulo, durante 3 meses, frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo a respeito do reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernido e descrente, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se dele, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Olha só o professor Paulo aqui, né? Durante isto, por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levar enfermos, lenços, aventais de uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas, ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito maligno, dizendo: conjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E os possessos do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, de modo que prevaleceu contra eles, que desnudos, feridos, fugiram para casa. Eita vergonha, né? Pois bem, chegaram este fato ao conhecimento de todos, assim dos judeus como gregos que habitavam ali em Éfeso. Veio temor sobre eles e o nome de Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando, denunciando publicamente as suas obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros,
queimaram diante deles todos. Calculado o seu preço, achou-se um montante de 50.000 denários. Olha que limpeza que foi feito aqui, não é? Que coisa extraordinária, né? Uma limpeza espiritual. Assim, a palavra do Senhor crescia, prevalecia poderosamente. Paulo envia a Macedônia Timóteo e Erasto. Cumprindo essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Considerando, depois de haver estado ali, importava-lhe que também fosse a Roma. Tendo enviado a Macedônia 2 daqueles que ministravam, que era Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Nós vamos ver que de novo Paulo vai visitar a Macedônia e a Grécia. Cessando o tumulto, né, que havia, mandou chamar os discípulos e, tendo confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muita exortação, dirigiu-se para a Grécia, onde demorou 3 meses, tendo havido conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônia, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico, próximo da Ásia. Estes nos precederam esperando em Troade. Depois dos dias dos pães ávos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. E aí vai falar sobre Paulo em Troade. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos, no fim, partir do pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortando, prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu profundamente durante o prolongado discurso de Paulo e, vencido pelo sono, caiu do 3º andar e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. E subindo de novo, partiu o pão, comeu e ainda lhes falou largamente sobre o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, que sentara-se e estava se sentindo grandemente confortados. E Paulo vai chegar em Mileto. Nós, porém, prosseguimos, embarcamos e navegamos para Assós, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assós, recebemos-nos a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegamos o dia, passamos defronte de Quios, o dia imediato, tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto, porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, portanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecoste em Jerusalém, caso lhe fosse possível. E aí nós vamos ver que lá em Mileto ele vai falar aos presbíteros da igreja de Éfeso, isso mesmo. De Mileto mandou a Éfeso chamar presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse: vós bem sabeis como foi que concluí entre vós que todo o tempo, desde o
primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas, provações e pelas ciladas dos judeus que me sobrevinham, jamais deixando de vos anunciar coisa proveitosa e ensiná-la publicamente, também de casa em casa, testificando, tanto para os judeus como o grego, o arrependimento com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangida em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, assegura que me esperam cadeias e tribulações. Portanto, em nada considero a vida preciosa por mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Que coisa mais linda esse texto, e é nele que nós vamos meditar no versículo do dia. E aí, agora eu sei que todos vós em cujo meio passei pregando o reino, vós vereis, mas não vereis mais o meu rosto. Olha só, Paulo já está prevendo, né? Que possivelmente indo para Jerusalém será o fim dele. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei para vós todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu bispo para pastorear as igrejas de Deus, o qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobo vorazes, que não pouparão rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um de vocês. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da graça, que tem o poder para edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos servirão para que o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado tudo o que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E aí Paulo vai orar com ele, tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então, houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecido, especialmente pela palavra que lhe dissera, que não mais o veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, e como é bom ver, sabe, que homens andaram aqui nessa terra e consideraram o Teu evangelho, o Teu propósito superior às suas próprias vidas. Quantos ensinos, Senhor, nós temos aqui no livro de Atos e queremos Te agradecer. Guardar esses ensinos no nosso coração, para também nós andarmos nessa terra e que a nossa vida seja para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.